Bora, Fiel, separei um corte aqui da ESPN com o Zé Elias. Faz tempo que o Zé Elias não aparecia aqui no programa. Esse Super Mundial aí, quase um mês sem o programa, o Zé Elias participa. Se liga na análise perfeita dele, o Zé manda bem demais, o cara entende o que é Corinthians. Se liga só no que ele falou sobre o Memphis Depay, sobre o dinheiro lá que o André Sanches gastou no cartão corporativo com compras pessoais, né? Mano, tá muito bom esse vídeo. Deixa o like e comenta aí, hein? Quero ver esse comentário. Eu respondo todo mundo aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. José Elias, Sim. E se o Memphis Depay sair do Corinthians? O que acontece com o Corinthians? Pega esse dinheiro que está gastando por mês e contrata outro. Ou contrata outros. Pelo que eu vi aí, 6 milhões por mês, né? É isso? 6 milhões por mês está sendo pelo menos os números que estão sendo colocados ali. Acordou porque quis, né? Ele não tem culpa. Prometeu pagar porque quis, exatamente. Memphis não tem culpa. Agora a questão é custo-benefício. O Corinthians chega numa situação tão lastimável, né, em relação à questão parte financeira, real, que aí você tem que fazer aquela pergunta. Tecnicamente, ele resolveu os problemas do Corinthians no ano passado? Resolveu. Daqui a pouco a gente até vai ter uma tela comparando os números do Depay, do Memphis, né? Ele prefere ser chamado de Memphis, na temporada passada com os números dessa temporada. Antes, só para quem por acaso não sabe, o Memphis Depay ontem não compareceu ao treinamento, hoje pela manhã já voltou ao CT, treinou, segundo informações normalmente, no time titular. O Corinthians volta a jogar, depois de muito tempo, pelo Campeonato Brasileiro, domingo, no final da tarde, né? Sim. Contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, e ao que tudo indica, com a presença do Memphis Depay. Rapidinho, Zé, depois eu não te interrompo mais, eu prometo. A nota oficial do Corinthians informa que o atleta apresentou-se na manhã dessa quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício, o Osmar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. E durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou o seu desejo em permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Ponto final. O Corinthians não confirmou, mas tem uma coincidência aí nessa história, nessa falta do Memphis ontem no treinamento. A empresa que presta serviço de segurança para o Memphis, contratada pelo Corinthians, o Corinthians estava inadimplente com esta empresa, segundo informações, em 2 meses, algo um pouco superior a R$300 mil. Esse valor teria sido acertado ontem à tarde, depois da ausência do Memphis no treinamento. Primeiro que eu acho que a diretoria erra, né? Para mim erra o Fabinho, erra o presidente em exercício. É o seguinte, se ele faltou, qual é a justificativa? Que eles possam colocar isso para que os torcedores possam entender o porquê que ele falhou. Por que eu vou dizer isso, Prial? Porque você trouxe uma opção. Uma versão. Uma versão, né? Desculpa. Tem a versão também de que ele não recebeu a premiação ainda. Isso não é versão, isso é verdade. Isso é verdade. A premiação extra do Campeonato mas eu vou chegar. Tem a do grupo e tem a dele. Eu vou chegar. Nenhuma foi paga. Eu vou chegar. Tem a questão também de ter uma oferta, se eu não me engano, do Galatasaray, né? Por que eu estou falando isso? Por que a diretoria tem que colocar as coisas da forma mais transparente possível? Porque a torcida do Corinthians vai achar, ele fez corpo mole por causa da premiação, e olha que ele tem direito, está no contrato. Eu volto a falar, está no contrato, tem direito. Não me pagou, tal, Quer dizer que ele vai jogar com uma mochilinha nas costas? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, Prial, talvez ele tenha feito isso para que a diretoria possa falar assim, olha, e aí? Vocês vão me pagar, não vão me pagar, porque me parece que não teve nenhum acerto, não teve nenhuma conversa, e talvez ele fazendo isso, ele force a diretoria a acertar algumas contas. A questão da empresa de segurança, se for isso daí, por isso que eu acho que a diretoria tem que trazer à tona o motivo, porque as pessoas podem pensar o que elas quiserem, e aí quem perde é o Corinthians. Porque se o Memphis jogar, ele tem que estar jogando tranquilo. Porque se ele fizer um lance errado, se ele tiver vão pegar no pé. Vão pegar no pé. Né? Então, assim, aí que eu acho que se realmente, de fato, é o que eu estou dizendo, tem que trazer à tona a verdade. A empresa de segurança, aí falha o Memphis. Você acha? Falha o Memphis. Ô, pessoal, vocês não pagaram, beleza. Então, Corinthians, providencia para mim segurança para me levar para o treino.
Simples. Aí é questão de profissionalismo. A empresa ela é contratada para te fazer as seguranças. Não tem? Quantos seguranças tem o Corinthians? Pô, todos nós estamos vendo aqui nos dias dos jogos, tem quantos? Tem 30, 40, 50 seguranças lá, os caras todos fortões e tal. É impossível que o jogador não possa ligar para o clube e falar assim, olha, a empresa falou que não vai me levar porque vocês não pagaram. Por favor, providenciem seguranças para que eu possa levar, para que eu possa treinar. Simples, o Corinthians com certeza iria providenciar lá 10 seguranças, uma van, com ar-condicionado, com tudo aquilo que está no contrato dele lá. Aí eu acho que é uma questão de vontade do jogador. Simples. E tem também, Plihal, no começo do mês, se eu não me engano, a intimação do Memphis cobrando, né, extrajudicialmente, me parece, a diretoria em relação às premiações, todas essas coisas. Ou seja, são uma série de fatores que, se a diretoria não vem a público e não diz a verdade, o que vai acontecer? Vai sobrar para o cara. Vai sobrar para o jogador. Se ele fez errado, se ele não fez errado, desculpa, está no contrato, você tem que pagar. Mas não somos nós, né? Não fomos nós que assinamos esse contrato, mas você assumiu como presidente e você tem que colocar ali. Sabe por que isso pode gerar, Plihal? Dentro do vestiário, pode gerar uma série de coisas ruins para outros atletas também. Pô, o cara tá assim, o cara tá assado, tá fazendo corpo mole. Porque tem isso. Embora eu acho que essa geração é diferente da minha e do Zinho, que provavelmente iria cobrar o Memphis em determinados aspectos, e queria falar para ele, é o grupo e tal, que é uma forma diferente de pensar, né? Mas a diretoria teria que vir a público para evitar todo esse desgaste que já está acontecendo. Entendeu? E se ele quiser sair, chama e fala assim, olha, vem cá, a situação é essa, coloca clara para ele. Olha, nós não podemos mais pagar, a outra diretoria assumiu isso daqui, nós não podemos mais pagar. Vamos sentar e fazer um acordo de rescisão? São 5 milhões de euros. Aí você tem que colocar na balança, Plihal, 5 milhões a rescisão? 5 milhões a rescisão, tanto pro Memphis como também pro Corinthians. Colocar acho que ele tem contrato até 2026, se eu não me engano, 27. Acontece que o Corinthians não tem 5 milhões de euros, né? Por isso que eu estou dizendo, Plihal. Mas aí você tem que fazer o custo-benefício. Se você já vai negociar você tem que pagar. Ele tem que pagar 4 milhões. Mas vai tirar da onde 5 milhões de euros? Não sei, o Corinthians conseguiu encontrar dinheiro do nada para pagar os funcionários dos jogadores. Mas 5 milhões de euros são, sei lá, 35 milhões. Ô Plihal, sempre acha. Os caras sempre acham. Até o meio do ano que vem. Sim, aí você tem que fazer as contas. Pelas informações, são 6 milhões por mês. Mais um ano são 60 pau. E tem bônus para tudo, tem né? Bônus, tem um monte de coisa, tem bônus para passe, tem bônus para assistência. Parabéns quem fez esse contrato. Queria eu jogar com esse tipo de coisa. É impossível honrar esse contrato, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Se tivesse dado tudo certo. Aí eu vou fazer uma comparação, Plihal, porque agora, quando ele assinou, nós não sabíamos de todos esses detalhes contratuais. Isso foi aparecendo à medida do tempo. Porque provavelmente, se essas cláusulas contratuais, esses adendos tivessem sido mencionados, provavelmente a crítica seria muito grande, porque o Corinthians já devia muito dinheiro, não era pouco, né? Aí você tem que fazer o seguinte, você traz o Memphis, e aí eu vou ter que fazer a comparação com o Neymar. Não gosto, mas eu vou ter que fazer a comparação com o Neymar. Quanto o Neymar custa para o Santos, mas quanto ele traz para o Santos? Quanto o Memphis... Eu não sei nesse caso se o Neymar é a melhor comparação. Não, mas o Neymar... Contrária, não. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo que seja 20% ou 25% que o Neymar, que o Santos ganha, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Neymar ainda traz o dinheiro pro Santos. O que eu estou falando para você é em termos de comparações em relação ao tamanho do jogador, a grandeza do jogador, porque o Memphis, com esse contrato, é um jogador que teria que trazer outras coisas também para o Corinthians. É verdade, entendeu? Né, Zé? Nem o Santos poderia ter o Neymar nas condições que trouxe, nem o Corinthians o Memphis. Mas o que eu estou dizendo, Plihal, já que não poderia e trouxe e está acontecendo, eu acho que você tem que agora, neste momento, o custo-benefício, porque a impressão que dá é que o jogador está insatisfeito com aquilo que está acontecendo. E ele está deixando claro isso. Agora, cabe à diretoria entender o que está acontecendo. Se o Memphis não jogar bem, porque eu já tenho parceiro, amigos, fontes, como diria o amigo meu, no jogo, quando perderam lá acho que foi a segunda... Não, foi antes do Barcelona de Guayaquil, que era uma universidade... Jogo que empataram. Isso.
Lá, a torcida organizada, né, alguns membros da torcida organizadas, pediram para conversar com os líderes do campo. E o Memphis saiu do campo. E aí, tudo bem, beleza, tal. E o torcedor organizado ficou olhando para ele assim, como quem diz, tudo bem não, meu filho, não pode estar tudo bem. Você sabe, quem frequenta estádio sabe como é que funciona isso. E ele abaixou a cabeça e saiu. Não me parece que ele tem esse, sabe... acho que ele não entendeu ainda como é que funciona. Ou ele não entendeu, ele não tem saco, né, Zé? Por isso que eu estou dizendo, Prial. Por isso que eu estou dizendo que a verdade, agora você tem que sentar e conversar e colocar tudo aqui, nas claras, entendeu? Para não cometer isso. Agora precisa ver o que o Corinthians vai fazer, o que essa diretoria que está aí, né, qual é a direção que ela vai tomar em relação a esse tipo de situação. Zinho, uma perguntinha moleza para você. O Memphis vale o quanto custa? Cara, ele é um jogador de um nível alto, muito bom jogador, seleção holandesa, titular, com uma história aí no futebol europeu. O problema é que o Corinthians não tem o dinheiro para pagar o que o Memphis está valendo hoje aí. E aí a dívida fica muito alta. Assim, pro futebol brasileiro, são poucas as equipes que têm condições de bancar um contrato desse nível. Agora, eu acho ele muito bom jogador. Ele é um cara que ele informa bem, fisicamente, ele entrega dentro de campo. Agora, o Corinthians precisa... um jogador sozinho não vai ganhar nunca um campeonato. Essa história aí é conversa fiada de algumas pessoas que dizem, né, que tem essa opinião. O jogador ganhou sozinho o campeonato, né? A toda hora a gente escuta essa conversa fiada. Eu acho que assim, um conjunto forte proporciona para o cara ser o cara decisivo num campeonato, para ele brilhar. Mas ele precisa de uma equipe forte. O Corinthians já tem essa equipe forte? Já tem esse time organizadinho, montado para o Memphis ser o cara diferente? Em alguns momentos de campeonato, o Corinthians se organizou como equipe e ele foi bem. Ele é muito bom jogador. Eu acho que assim, a nota foi... Colocaram a nota, fizeram reunião. Se o Corinthians emite a nota, fala que ele se justificou, falou porque faltou. Eu fui atleta, já aconteceu. Às vezes você pega um trânsito maior, ou tem um problema familiar, ou tem uma coisa ali, e você às vezes não chega, não vai no treino. Então vai lá, se justifica, fala, não pode ser recorrente, não pode ser por indisciplina, né? Aí eu não posso aqui julgar se é porque está devendo salário para ele, premiação, não sei. O Corinthians é que tem que mostrar isso, os dirigentes são pagos para isso, para administrar essas crises, esses problemas que existem. Eu só acho que o Corinthians não pode, nesse momento que vai voltar ao campeonato, transformar uma ausência num treino numa tempestade. A crise, porque o Memphis não foi num treino. Sabe, assim, como o Zé falou, mas claro, foi por isso, ele se justificou por isso, dá uma satisfação para o seu torcedor, não é nem para a imprensa, é usar de uma notícia para se comunicar com o seu torcedor e acabou. Vai trabalhar, vai se ficar à disposição do treinador, vai cumprir aí as regras normais, sabe? Eu acho que é muita tempestade, né? E assim, aí ficam essas especulações, né? Foi por isso, foi por aquilo, Cara, quem não tem um problema um dia ou outro, agora tem que ser mais claro para não gerar essa polêmica toda. Agora, te respondendo, acho ele muito bom jogador e ele informa, é importante para o Corinthians. Os números ofensivos, 6 gols, é o segundo do elenco neste quesito. Em assistências, participações em gol, finalizações certas e chances criadas, são, portanto, 4 itens, ele é o primeiro. É que assim, se você pensar, né, não existia nenhuma possibilidade do Corinthians, de ponta cabeça economicamente, conseguir honrar esse compromisso do Memphis. O que leva o Cartola a crer que essa bolha não fosse estourar, Birner? Não sei. O que o cara acha que vai acontecer para lá na frente não ter problema? Esse é um seu comum, em vários clubes. Mas isso é normal, o que o Birner falou, isso é normal, Prial. É o dirigente que vai pagar isso aí? Fala pra mim. A dívida vai ficar para quem? Esses 4 milhões, vamos supor, vamos ter um exemplo aí, o Corinthians não paga 4 milhões, tal,
E aí, como é que vai fazer? Custo-benefício, Memphis, nós não temos como pagar você e tal, vamos rescindir o contrato. Tá bom. Ele vai exigir 5 milhões de euros. Se o Corinthians não puder pagar, é o dirigente que assinou o contrato? Foi o Augusto, né? É o Augusto que vai pagar com o seu dinheiro isso? É o Fabinho que vai assumir com o seu dinheiro? Não vai. Então isso é uma rotina constante no futebol brasileiro. E isso acontece. E aí não é a culpa do jogador, é quem faz quem cria esse tipo de situação. Por isso que o Corinthians, no começo do ano, estava devendo 277 milhões de reais para empresários. Por causa disso, porque, vem cá, você me empresta um dinheirinho aqui, eu vou contratar ali, e aí a bola de neve, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você está endividado e não consegue pagar. Mas aí o cara que fez a dívida sumiu. Ele não está mais no clube. É o próximo. Aí o próximo fala assim, eu preciso gastar para fazer um time forte, porque se o time cair vai ter menos arrecadação, tal. E aí é essa roda que gira. Aí gasta de novo, aumenta a dívida e faz isso. Nós estamos cansados de ver isso no futebol brasileiro. Foi numa situação de evitar o rebaixamento, Sim, né? Nós estamos cansados de ver isso. E aí você lembra do ano, acho que passado, retrasado, eu não lembro, contrataram o William, Renato, Augusto, todo mundo para justamente evitar a queda. E assim, o Corinthians vem nisso numa constante, mas tem muitos clubes que são assim, que funcionam dessa forma. O futebol brasileiro é dessa forma. Eu acho assim, eu ia até pedir ajuda para o Zinho, se ele pode me confirmar isso ou não, mas eu acho que o Flamengo tem um mecanismo interno, né, administrativo, que se for comprovado que o dirigente causou ou lesou, responde com os seus próprios bens. Então, assim, por que não isso? Não virar uma regra para todos os clubes? Aí eu queria ver se os dirigentes iriam fazer esse tipo de coisa. Queria ver se os dirigentes tivessem que pagar com seus próprios bens ou com a sua poupancinha ali, o rombo que eles causam aos clubes. Não iriam fazer. Por isso que eu defendo o Satos. Não iriam fazer. Então é lamentável. Assim, mas perspectivas de futuro do Memphis no Corinthians. É isso baseado em informações. O Memphis não tem, nesse momento, nenhuma proposta para sair. Tá? Informação número 1. Dificilmente ele vai ganhar fora o que ele ganha aqui. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, não deseja que ele saia, não quer que ele saia. A atual gestão não quer fazer nada. Não pretende fazer nada, mesmo porque nem sabe o que vai acontecer, nem sabe quem vai ser o presidente do Corinthians no futuro próximo. Antes da votação do dia 9 de agosto, não vai fazer absolutamente nada. A impressão é que o Memphis, jogando bem, lógico, ele ajuda e acaba com qualquer conversa fiada, ou conversa não fiada, e jogando mal é herança da gestão antiga. Eu tenho uma situação hoje, acho que todo mundo acompanhou isso aí, né? Que o André Sanches, eles encontraram um gasto pessoal do André Sanches no cartão corporativo. Que façam isso com todos que passaram por ali. Que façam isso com todos. O André disse desconhecer, falou que não sabia e que confundiu, né? Desse furo, houve uma confusão. Sim, e que ele vai confundiu, que ele vai ressarcir juros e correção. Mas isso depois de 5 anos. Né? Foi em 2020 a despesa. Que faça isso com todos que passaram ali. Que contratem uma empresa, uma auditoria externa, ou a torcida do Corinthians está gastando dinheiro e pagando as prestações do estádio do Corinthians, a torcida poderia chegar e falar assim, olha, nós iremos fazer, já que tem essa abertura, queremos fazer uma auditoria própria para justamente fazer um levantamento nesses anos, onde foi gasto o dinheiro, qual foi o cartão corporativo, como aconteceu, quem gastou, como foi, o que aconteceu, se teve o ressarcimento. Talvez aí o Corinthians pudesse levantar uma pitulinha aí, né, uma bufunfa aí para poder ajudar um pouquinho no pagamento do salário. Mas deveriam fazer isso, Plihal. Deveriam fazer isso e que sirva de exemplo para todos os clubes. Entendeu? Para que as pessoas possam ser responsáveis por isso. Já falei aqui, falo de novo, o Zinho sabe que eu vou falar. No vestiário nós sempre falamos o seguinte, o jogador passa, o dirigente passa, o único que fica é o clube. É isso. Entendeu? E as pessoas que dirigem o clube precisam ter essa responsabilidade. Hoje já não dá mais. O futebol é muito caro. E se essas pessoas não tiverem a responsabilidade e pagarem pelos seus atos em relação a esse tipo de situação, os clubes vão ficar, cada dia que passa, falidos e nós iremos perder a qualidade do jogo, a qualidade de tudo aquilo que nós
nós tivemos ao longo dos anos, porque aí os clubes não irão conseguir se manter ali, entendeu? Como alguns clubes que já passaram, que já são, você vê, tem histórias e que hoje já não fazem mais parte da nossa história, que as pessoas possam fazer isso. E aí os dirigentes, sindicato, Federação Paulista, Federação CBF e tal, vocês têm vários exemplos. Vão lá na França. Vão lá na França, batem lá na França, Federação Francesa. Como é que funciona a questão de o clube tem que apresentar o balancete Na Liga. Que tem o dinheiro na conta para pagar o ano inteiro para os seus jogadores? Tem o dinheiro? Não tem, então não pode participar. Tem vários exemplos, Biel. Agora, precisa ter vontade para isso. Precisa ter vontade para isso, porque o que acontece? Fazendo isso, você vai estabelecer uma liga mais justa, um campeonato mais correto, um campeonato mais equilibrado, e aí força os clubes a serem organizados. Sendo organizados, a liga vai ganhar, o futebol brasileiro vai ganhar, mas precisa ter vontade para isso. Tem um novo presidente que está aí, né, que falou que as datas dos campeonatos regionais serão diminuídas. Até agora, presidente, não chegou nada, viu? Conversei aí com um amigo aqui na Federação Paulista, não chegou nada. A Federação Paulista até agora está esperando comunicar de como é que será feito isso. Como eu acho que as outras federações também. Então é isso aí, fiel. O Zé, mano, o Zé manda bem demais, né, cara? O Zinho também, apesar de ser um flamenguista, né, ser meio que um anti, né, mas o cara analisa bem demais. Cara, os caras falam, tipo, 6 milhões de custo pro Memphis Depay. Mano, se ele bater as metas, vamos supor que ele bata as metas aí em um mês. Ele bate a meta lá que ganhou 1,5 milhão de passe, não sei o que lá. Isso daí pode chegar facilmente a quase 10 milhões de reais, cara, em um mês. Cara, quem fez esse contrato é maluco, cara. O Fabinho Soldado tem sua culpa. Acho que o Pedro Silveira também costurou esse contrato aí, tem sua culpa. Augusto Melo, cara, é inacreditável. Claro que ano passado, mano, quando tava em meio com essa negociação com o Memphis, era aquela alegria imensa, porque a gente também imaginava que a patrocinadora master ia bancar boa parte do salário, né, da operação, 50%, e a gente vê que é uma porcentagem muito, muito pequena. Quando o Memphis chegou, lembra, o pessoal no aeroporto lá esperando o cara chegar, foi aquela festa, mas normal, né, com o tempo vai passando, aí daí o cara não começa a render muito, apesar que ele é o líder em assistências da equipe no ano, mas a gente espera mais, né, para o cara que ganha 6 milhões de operação, né, ele ganha uns 4 milhões, tem que render muito mais. A gente vê jogadores aí em time como Fortaleza, Bahia, que ganha muito menos, Mirassol rendem muito mais assim que o cara. Então, a gente precisa dar uma enxugada nessa folha. As próximas contratações tem que ver bastante os valores. Que, claro, quando chega no Corinthians, os caras pedem um valor absurdo para fechar com o Coringão. Então, tipo, o cara pede aqui 3x para fechar com o Corinthians não pagou, ele pede um X no outro time para acertar, então é complicado, mano. Corinthians, hoje o dia foi frenético, muita notícia, felizmente só notícia ruim. A única mais ou menos boa aí é do Andrés pagar esses 10 mil reais, que não é nada, né, cara? Tipo, na verdade vai ser uns 20 milhões, aí 20 mil reais contando aí com juros e tal, mas, cara, não tem notícia boa. A gente espera uma vitória domingo pra na segunda, no domingão mesmo, e na segunda ter um pouco de alegria, um pouco de paz, né? Um dia, pelo menos, sem notícia ruim. A gente sabe quando o Corinthians perde, quando não tem jogo, começa a surgir notícia ruim atrás de notícia ruim, e isso é muito chato, cara, na moral, muito chato. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.